Glauber, não tem problema se não tiver. Nós vamos cantar. Mais som. Você conseguiu. Só aumentar o volume. Ok? Ele, não quer tocar pra gente? Firme na promessa? Pode? Que bênção, você chegou na hora certa. Essa mulher sempre chega na hora certa. Muito bem. Aqui, ó. Aqui. Está aí. Muito bem. Boa tarde a todos. Que bom podermos estar mais uma vez juntos nessa tarde. Infelizmente, tem uma notícia muito triste para dizer para vocês. Essa é a nossa última tarde juntos. Que coisa triste, né? Depois de uma semana juntos, a gente vai estreitando nossos laços de amizade. Nós vamos nos aproximando não só mais de Deus, mas uns dos outros. Isso é muito gostoso, isso é muito saudável. Já dá para a gente ter uma sensação de como será o céu, onde nós teremos a oportunidade, né, o privilégio de viver para sempre juntos. Como vai ser bom estarmos ali reunidos, sempre adorando, né? A gente fala que nós estaremos continuamente na presença do nosso Deus. Olha que privilégio. E é por isso que nós estamos aqui essa semana, para começarmos já a aprender, né, exercitar esse privilégio de estarmos na presença do nosso Deus. Vamos então cantar o hino Firme nas Promessas e que realmente este seja o desejo do nosso coração. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades neste meu lidar. Pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, né? Uma coisa é certa, queridos, estamos muito próximos de ver o nosso Senhor voltar. Precisamos estar firmes nessa promessa maravilhosa que o Senhor oferece a cada um de nós. Mas também uma coisa é certa, só podemos estar firmes se permitirmos e clamarmos pelo Santo e Bom Espírito do Senhor. É por isso que nós vamos cantar agora o hino Vive em mim 155, pedindo que o Santo Espírito viva em cada um de nós. E assim ele possa manter essa chama viva da esperança, da certeza de que em breve veremos Jesus. Cantemos em pé, Vive em mim. Vive, Santo Espírito, neste meu pobre ser, por
voz o meu coração, a luz do céu resplandecer. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Fala, Santo Espírito, fala-me com poder, pois para a redenção real eu quero renascer. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Santo, Santo Espírito, enche-me de fervor, para que eu ponha o meu viver nas mãos do Salvador. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Obrigado, pastor Fred. Você pegou na entrada o seu pedido de agradecimento? Pegou, né? Aí quem não pegou, precisa pegar, mas não é agora, tem um tempinho ainda. Eu vou chamar o irmão Olindo. Irmão Olindo, eu o batizei, vem cá, irmão Olindo, há pouco tempo. Ele vem de longe aqui para esta igreja, vocês nem imaginam. Mais ou menos, quanto tempo o senhor gasta da sua residência aqui, irmão Olindo? 2 horas e meia. 2 horas e meia. 5 horas indo e volta. 5 horas para ir e voltar. Quantos ônibus o senhor pega? 3. 3 ônibus. É incrível. Mas ele conheceu a Igreja Adventista pela Novo Tempo, pela TV Novo Tempo. E um dia eu atendo aqui na igreja, às quartas-feiras à tarde, e foi exatamente esse dia que ele veio, em busca da Igreja Adventista. Custou, ele encontrou o endereço, mas encontrou, estava aqui, atendi, conversamos, completamos os estudos bíblicos, e ele teve realmente uma conversão genuína. Inclusive, uma luta na família, tudo mais. E ele vai pela primeira vez orar aqui em público. Ele vai interceder por nós. Então, irmão lindo, venha cá para o senhor orar por nós. Primeiramente, bom dia para todos. Boa tarde, né? Boa tarde. Eu gostaria... Esse microfone está na capa, né? Não, pode falar. Eu gostaria de passar para a igreja, principalmente os jovens que nos visitam. Nos visitam? São nossos visitantes. O mundo que nós vivemos, nós temos que estar na mão do Senhor. E sobre igreja, não tem ninguém mais pescoço de igreja do que eu fui. Minha cabeça está branca, não é à toa. É mais de pescoçar a igreja. Não existe um ministério que está mais dentro da Bíblia do que a Igreja Adventista. Só a Igreja Adventista vive o que a palavra de Deus fala. E com pouco tempo de ministério, eu gostaria de passar para a igreja que aqui há o poder de Deus. A luta que eu tive com a família foi tipo assim, eu com 22 anos em outro ministério, senti muita limitação ali, muita preso, muita hierarquia, senti num ministério mais à vontade. E eu saí, a família toda ficou.
É mais difícil uma família que já está quase tradicional no ministério, de lidar com eles, do que uns que estão começando. Todos tiveram muita dificuldade, mas pelo poder de Deus houve uma melhora muito grande, que eu deixo testemunho aqui. Os filhos e as noras concordou plenamente agora, fala que está certo. Na verdade, na segurança que nós devemos estar. Mas a esposa, sempre aquele negócio, tá bom, né? Tá bom, né? Os irmãos analisam como é que é uma palavra dessa. É que muito mais está por lado de contra do que a favor. Mas acontece que eu falei para ela, não está certo de eu garantir de eu participar do Ministério de Casal, mas já não é mais por causa da esposa. Os irmãos, pensa bem como que Deus opera. Eu falei assim, o pastor Paulo falou que tem um Ministério de Casal e você é convidada. Ela disse para mim assim, você não pode ir sozinho, não? Eu falei, olha só, pensa em você. Nesse ministério, lá nesse seminário, eu sozinho lá com suas esposas, como é que fica? Ou você, então, no ministério seu, sozinha no Ministério de Casal, sem o esposo, como é que fica? Ela falou, eu vou pensar. Aí ela foi lá para dentro, via lendo a Bíblia. Eu li 2 versículos da Bíblia aqui, pedi ao Espírito Santo para me dar entendimento. Eu entendi que ele falou para mim que é vontade dele eu estar lá neste ministério. Eu vou. Aí na mesma hora ela passou a identidade para mim. E é bonita minha esposa, hein? Essa de vermelho. Aí eu... Ele está falando do encontro de casais que vai haver. que vai haver. Ele se inscreveu. Então, nós estamos prontos relacionados a esse poder de Deus que eu precisava de ver da esposa. Faz uma oração. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o santo nome do Senhor, nós te agradecemos por esta semana de oração, Amém. de muito calor do fogo do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos por essa equipe, meu Pai, de seus ungidos que estão aqui, sendo usados pelo seu Santo Espírito. Muito nos enriqueceu espiritualmente, sendo usado pelo Senhor. Amém. Agora nós viemos te pedir, Senhor, que continue conosco, nos dando, meu Deus, esta bênção, nos dando essa força, conhecimento e inteligência, e dando, meu Deus, todos que subir a este monte, a esta igreja, o alcance da salvação através desse ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Lindo. Você vê que ele, irmão Lindo, é um pregador, né, gente? Você viu? Tem o poder. Nós temos hoje o André e o pastor Délcio. Tiram para o ímpar quem vai começar aí. Mas, então vem, André. E o pastor Délcio também. O pastor Délcio vai apresentar uma mensagem, vai cantar para nós, tá bem? E depois nós temos o pastor Furlan. Essa música fala sobre final feliz, que há um lugar para todos nós, é destinado às almas resgatadas, onde não vai haver mais luto nem mais morte. Então, pode colocar CD1, faixa, eu acho que é 5. Quinhentos e 571.
que não vai haver mais dor. Introdução. Lindo país. Eu vejo em sonho em oeste. E eu vejo quem? Os amigos. Oi. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos 11:36. Romanos 11:36 diz assim. Romanos 11:36 fala assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Mais cedo, hoje pela manhã, eu falei que, pois dele, você é propriedade do Senhor. Você é dele. Quer você aceite ou não, você é dele. Você tem origem no Senhor.
Alguns querem viver como se não fossem do Senhor, mas você é de Cristo. Ele fez você. Por agora, eu queria falar para você que é por Ele que você vive. Se o primeiro nos dá a nossa propriedade, o segundo fala por quem nós vivemos. É pelo Senhor que nós vivemos. É por meio dEle. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. E você existe para glorificar o nome dEle. É para Ele que você está aqui. Chegou o momento então da gente participar desse momento de agradecer o Senhor porque estamos aqui. Nesse momento da adoração que nós vamos ter agora, você é convidado a ficar em pé. Nós vamos cantar a canção de título Falar com Deus. E convido a todos participarem. Todos nós vamos participar. E você vai trazer aqui à frente o seu papelzinho com o seu agradecimento, o seu pedido, ou a sua oferta em espécie, em dinheiro, ou então a sua oferta através do material de higiene para as casas de acolhimento que temos aqui em Belo Horizonte, ou então através de alimentos. Fique à vontade, mas que você traga algo ao Senhor. Forlan, eu não trouxe alimento, não tem problema. O material de higiene, não trouxe material de higiene, não tem problema. Traz a oferta, não tenho como dar a oferta, não tem problema, traz o agradecimento. Mas se não tenho nada para agradecer, pelo menos algo a pedir você tem. Traz o seu pedido e coloca aqui então. Você vem pelo centro e sai pelas laterais da igreja. Vamos cantar então Falar com Deus. Você vem cantando, deposita o seu pedido, o seu agradecimento, a sua oferta e retorna para o seu lugar. E permaneça em pé. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Retorno. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Cante bem forte. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, nós te louvamos, meu Deus, porque nós não só pertencemos ao Senhor, mas é o Senhor que mantém a nossa vida. Então, Pai, podemos ficar tranquilos, porque o Senhor é o nosso pastor e a Bíblia garante que se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Porque o Senhor é o nosso provedor, é o Deus que nos mantém, é o Deus que sustenta. É o Deus que coloca o alimento em nossa casa, é o Deus que coloca o serviço para ganharmos o nosso rendimento. É o Senhor que conduz a nossa vida, nós não precisamos temer o futuro, Senhor, porque o Senhor nos mantém. Senhor Deus, a nossa adoração ao Senhor nesse momento é por saber que mesmo que a gente passe por situações complicadas, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, por qualquer situação que possamos passar, se o Senhor estiver conosco, nós não precisamos temer. Por favor, Deus eterno, tome agora, Pai, com todo carinho, os pedidos que foram aqui depositados.
E que esses pedidos, Senhor Deus, se tornem daqui a algum tempo a gratidão por ter atendido a cada um deles. Por favor, meu Deus, concretize esses pedidos, se for da tua vontade, Senhor. Aqui também, Pai, o espaço para as ofertas, para trazer o mantimento, o material de higiene. Senhor Deus, nós queremos demonstrar ao Senhor a nossa adoração. Por favor, meu Deus, abençoe todos aqueles que vieram aqui colocar o seu pedido, o agradecimento, a sua oferta. Que o nosso senso de existência somente pelo Senhor possa permanecer no nosso coração. Continue conosco, Pai amado, é o que te pedimos agora e também pelo resto de nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Mais uma vez, uma boa tarde a todos. E como eu disse para vocês, estamos finalizando a nossa semana. Hoje é praticamente nossa última tarde juntos. Confesso que foi uma experiência marcante, né? Eu tenho certeza que aqueles que puderam se organizar e estar aqui a cada tarde, será uma experiência que será lembrada para o resto da vida. Afinal de contas, uma semana à tarde na igreja não é muito comum, não é? E nessa semana, nós, nesse período, estivemos aí estudando um pouco do livro de Daniel. 5 capítulos apenas, mas que são muito significativos, né? Um pouco da história, principalmente do livro de Daniel. E nesta tarde nós teremos o pastor Delcio Duarte, ele é distrital no Jardim Teresópolis, em Betim. Ele estará então completando o ciclo da semana nessa tarde. Pastor, que Deus possa abençoá-lo. Cumprimento a todos com boa tarde, desejando que Deus fale ao seu e ao meu coração nesses momentos que vamos passar meditando na palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, número 121. Esse salmo é muito conhecido, eu até o chamo de Salmo dos Viajantes. Nós missionários viajamos muito, né, pastor Paulo? E eu que o diga, modéstia à parte, já viajando como missionário há mais de 40 anos, peregrinando por aí afora, tenho sentido a mão de Deus me protegendo em muitas situações. Enquanto você acompanha a leitura, a palavra de Deus, com a palavra aberta agora, de olho aí no Salmo 121, que tem como título, Deus o fiel guarda de quem? Dos homens, ou do seu povo, né? É um salmo de apenas 8 versículos. Eu vou ler e depois eu vou cantar esse salmo ao violão. Enquanto eu estiver cantando, eu queria que você estivesse orando, não só por mim, pelos missionários que viajam. Tem pastor aí que vai viajar para longe daqui uns dias ou horas do nosso grupo. Não estou autorizado a falar qual, mas Deus o sabe. Queridos, acompanhe agora. Depois que eu estiver na hora que eu estiver cantando, eu queria que você acompanhasse o hino de olhos fechados, orando não só por nós pastores, obreiros, missionários que viajamos levando a palavra, mas também por você, porque todos nós somos viajantes rumo à Canaã celestial. Amém? Vamos acompanhar então a leitura. Aqui o salmista diz: eleva os olhos para onde? Para os montes, para cima, para os altos, para Deus que está acima de tudo. E o salmista pergunta: de onde me virá? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. Ele, verso 3, diz: não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo, não precisa duvidar, que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, e a mim também. É a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará e me guardará de todo o mal. Guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quem acredita na palavra do Senhor, diga amém.
que tem sentido a proteção divina na sua vida, desde que você nasceu, que veio à luz desse mundo. Diga amém de novo. Amém. Vou pedir o sonoplasta para abrir um pouquinho mais o microfone, mais volume, para pegar os dois, eu e o violão. Pode fechar seus olhos e sinta o guarda de Israel te protegendo em cada momento. Os altos montes, o meu socorro, de onde me virá? O meu socorro vem do Deus eterno, que fez a terra, fez o céu e o mar. Se teu pé vacila, teu guarda nunca tosquenejará. Guarda a saída, guarda a tua entrada, sim, desde agora para sempre. Tente cantar comigo agora e repetir. Ergo os meus olhos para os altos montes, o meu socorro, de onde me virá? O meu socorro vem do Deus eterno, que fez a terra, fez o céu e o mar. Ele te guarda, se teu pé vacila, teu guarda nunca tosquenejará. Guarda a saída, guarda a tua entrada, sim, desde agora para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Quero que você agora abra sua Bíblia comigo, seguindo a sequência dos temas, dos capítulos de Daniel. Hoje vamos meditar nesse capítulo 6, uma história que é bem conhecida. Há até desenhos e filmes, bíblicos dessa história que impressiona quem lê e quem acredita no Deus que guarda os seus filhos. Daniel capítulo 6, eu queria que você agora acompanhasse a leitura. Achei interessante o pastor Jeú, ele não está aqui, não estou vendo, Ele convidar para ficar em pé, Eu quero convidar você, fique em pé, com a palavra de Deus nas suas mãos, aberta aí, no capítulo 6 de Daniel. Não vamos ler o capítulo todo, que você conhece a história, mas pelo menos alguns versículos aí a partir do início, do capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a
120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Eu queria que você lesse comigo o verso 3, nós vamos destacar, leiamos juntos. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Eu continuo a leitura, agora no verso 4, que diz: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque Daniel era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Leia comigo de novo esse verso que eu acabei de ler, e depois vocês poderão se sentar. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Poder sentar? Quero que você agora, sentado como está, inclinasse sua cabeça, e vamos orar e pedir ao Senhor Deus que possa nos fazer como Daniel. Pelo menos, mas sobretudo como Jesus, que é o nosso maior modelo a ser imitado. Querido Deus, a tua palavra aberta, lendo aqui os primeiros versos desse capítulo que contém uma história impressionante, que aconteceu no passado, antes de Cristo, mas que acontece no dia a dia de cada um de nós, onde podemos sentir e ver de forma real livramentos de muitas situações, perigos e até mesmo da morte. Mas, Senhor, às vezes alguns tombam e não sabemos o porquê ou para que o Senhor permite que às vezes até pastores morram, missionários levando a tua mensagem. Mas nós temos uma certeza e uma esperança que Jesus é a ressurreição e a vida, que mesmo que venhamos a sofrer nesse mundo situações de provações, de ameaça, até de morte, como sofreu Daniel, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Esteja, Senhor, abençoando a cada um de nós, nesta hora, quando vamos relembrar esta história maravilhosa do profeta Daniel, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos voltar um pouquinho no início aí na leitura. Queria destacar aqui, como os outros companheiros que pregaram, né? Não todo o conteúdo, mas alguns pontos importantes que nós meditamos, sentimos Deus falando para nós de forma muito real. E eu queria compartilhar agora com vocês destaque de alguns versos, e também compartilhar algumas experiências que eu tenho passado ao longo do meu ministério como missionário, já em torno de 42 anos, que eu comecei com 15 anos, pela graça de Deus, fiz nessa semana junto com vocês aqui, dia 21 de outubro, 57 anos. E só falta para mim, para eu, né, escrever um livro. Muitas histórias, muitas experiências que eu pude sentir a mão de Deus. Mas eu fiquei, quando estava meditando, preparando essa mensagem, queridos pastores, colegas, irmãos que ouvem a palavra de Deus nessa tarde, me detive aqui no verso 3, relembrando a história de Daniel, e isso me tocou profundamente, porque em Daniel havia um espírito excelente. E eu fiquei pensando, meditando, refletindo, falei: Senhor, eu quero ser como Daniel, pelo menos, mas eu quero ser muito mais como Jesus. Amém? Às vezes algumas pessoas te elogiam, me elogiam, mas ninguém sabe
do que vai no seu coração, no meu coração, das lutas, né, dos desafios que nós enfrentamos, os leões que nós enfrentamos por aí afora, provações, situações as mais difíceis. Mas é gostoso quando você ouve de alguém e se eu recebo um elogio, logo eu já arrebato. Louvado seja Deus, para não subir para a cabeça. Apesar de que eu ainda tenho um pouquinho de orgulho, tenho pedido ao Senhor para me quebrantar. Não sei se acontece com você. E eu fiquei refletindo isso aqui. Será impossível você que ouve a palavra de Deus nessa tarde desejar ter um espírito excelente se não for através do poder do Espírito Santo? Não adianta, não adiantará. Por melhor que você tenha um temperamento, né? Que antigamente eram 4, lembram? Me ajuda aí. Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico, né? Segundo eu tenho ouvido aí pelos últimos tempos, parece que estão quase anulando isso e descobrindo que todo mundo é louco. Lembra que o pastor falou aqui no início da semana, o pastor Geu? Até a pregação às vezes é chamada de loucura da pregação. Mas é o poder de Deus para transformar nossas vidas. E a obra que um dia Jesus começou na minha e na sua vida, Ele vai completar. Se você ainda não alcançou, como eu também não alcancei ainda, a perfeição da excelência que Jesus, Deus, o Pai e o Espírito Santo quer que eu e você seja nesse mundo. E nesse momento eu quero fazer uma pausa, fazer mais uma oração, pedir a excelência para nós todos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos ser imitadores de Cristo. Daniel é um exemplo fantástico, Senhor, de fé, de certeza, da Tua proteção, da Tua direção, profeta, ao qual o Senhor revelou a história, junto com reis do seu tempo, de 2 impérios, Babilônia e Medopérsia. Mas, Senhor, nós aqui estamos passando também por essa terra, e queremos ser instrumentos, Daniéis modernos, para testemunharmos também da Tua glória, do Teu poder, que tem nos sustentado, nos protegido e abençoado até o exato momento que estamos aqui. Nós queremos, Senhor, continuar com essa proteção divina, como protegeste a Daniel, e tem protegido todos os Teus filhos, não somente aqui, mas em todo o mundo. Continua conosco, Senhor, meditando na Tua palavra, que vamos ainda considerar nesta tarde, fortalecendo a fé, a vida de cada filho Teu que está aqui, operando com Teu Espírito para sermos cada dia cristãos de excelência, não para honra e glória nossa, mas para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém? Prosseguindo então, na história de Daniel, eu destaco agora com vocês, podem estar aí acompanhando, né? A Bíblia aberta. No contexto quando estava os inimigos de Daniel com inveja, né? Porque ele já estava sendo destaque, é excelência mesmo, tudo aquele que anda com Deus, ele tem destaque. Ele é um exemplo maior. E repito, não para nossa exaltação própria, mas para louvar e glorificar o nome de quem? De Deus. Então, diz o verso 9 e 10, quando no contexto, né? Aqueles inimigos fizeram um plano para tentar tirar Daniel de cena, porque não achavam nenhuma razão, né? Nenhuma culpa, nenhum defeito em Daniel. E pelo que diz o relato, você conhece, eles falaram e maquinaram o plano para convencer o rei Medo-Pérsia, que ao fazer um decreto não podia fazer o quê? Mudar a lei, né, dos medos e persas. E não tinha outra forma. Foram para o rei, levaram o plano. Certamente o rei já era amigo de Daniel, via a sua excelência, o seu testemunho, a sua influência. Talvez o rei não percebesse a princípio, né, a quem eles estavam querendo pegar. E era Daniel. Conforme diz o relato, aí no verso 10, você pode acompanhar comigo.
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o decreto que eles, os seus inimigos, né, com inveja dele, maquinaram e levaram para o rei assinar e ainda selar com seu anel, para não ser mudada, e não era mesmo a lei dos Medos e Persas. Diz aí o relato, que quando soube, né, Daniel, que a escritura estava assinada pelo rei, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e ele estava no exílio babilônico, sempre orava mirado para Jerusalém. E ele não escondia, né? Às vezes a gente tem vergonha do evangelho, de orar numa praça pública, em qualquer lugar. Eu não tenho. Eu oro em qualquer lugar. E você? Vamos aprender, né, com Daniel também um pouco. Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes. Se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quando estava tudo bem, orava 3 vezes por dia. Quando estava tudo mal, quando fazia muito calor ou frio, né? Como ontem começou a mudar o clima. Nós temos que dar graça sempre. E orar sempre e sem cessar. Em qualquer circunstância. Estando bem ou estando mal, com saúde ou doente, nós não podemos duvidar do poder de Deus, que pode curar, pode libertar, pode livrar, como aconteceu com Daniel. Então, seguindo aí o contexto, né, do capítulo, eu queria que você agora comigo fosse ao verso 16, ok? Diz aí o verso 16, que então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, depois de, né, feita toda a tramóia lá dos seus inimigos. O rei viu em que ele foi envolvido, né, mas a lei não podia ser abolida, a lei dos Medos e Persas era irrevogável. Diz o verso 16, que o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova de quem? E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Esse rei já tinha a influência da excelência de Daniel. Sabe o seu exemplo? E conforme você conhece a história, o rei, depois que aconteceu isso, e que Daniel foi levado pelos soldados para ser jogado na cova dos leões, o rei não quis comer, jejuou, foi para casa. Quem sabe o rei estivesse até orando por Daniel, não é? E aqui no meio desse contexto eu queria contar para vocês uma experiência que aconteceu com a minha esposa. Somos casados há 35 anos, vai fazer. E eu era pastor lá no leste de Minas, cidade de Teoflotone, quando estava organizando e começando a história da Mineira Leste, lá onde eu trabalhei 9 anos. E estava longe de Teoflotone, para uma região chamada Águas Formosas, para o lado do rio Mucuri. E quando a gente está longe, todo dia nós falamos. Mas no passado não tinha tanto recurso, hoje tanto, né, celular, essas coisas de comunicação, e-mail, WhatsApp, hoje as comunicações são muito mais rápidas, né? Quando não existia essas coisas, eu escrevia pelo menos umas 2, 3 cartas por semana no correio normal, antigo, e ela respondia pelo menos 2. E eu sabia que ela estava em São Paulo, num congresso de Ministério da Mulher. Nós temos um filho só, sem contar as 3 filhas, que já só falta casar a caçula, e já temos 3 netos. Queridos, a esposa lá em Campos do Jordão, no congresso do Ministério da Mulher. O vosso servo lá, longe, para lá de Teoflotone, num lugar de estrada de chão. Mas eu estava orando por ela, e ela estava orando por nós, pelos filhos, né, que estavam no colégio lá em Colatina, no Edessa. A família estava dispersada. O Randel, nosso filho mais velho, estava com o coral do Edessa, fazendo uma turnê, viajando pelo sul da Bahia, passando em várias cidades ali, onde também eu já tinha passado como missionário uma vez. Interessante, né? Às vezes a gente passa, depois os filhos passam também, né, nas pegadas, né? E o coral tinha cantado em várias cidades ali, passou por Itabuna, onde tem uma sede agora, né, de associação na Bahia. E o que aconteceu? No domingo, antes de retornarem para o colégio, no Norte do Espírito Santo, eles foram à praia de Ilhéus. Eu conheço a praia também de Ilhéus. Comportei ali, ajudei a ganhar almas, né, através das publicações. E eu firme no meu trabalho. Aquele dia eu não tive contato com a minha esposa, mas na segunda-feira eu fiquei sabendo de um ocorrido, que eu vou contar para vocês agora, como resposta à oração. Ilustrando, né,
Daniel orava. O que aconteceu? No meio do congresso do Ministério da Mulher, minha esposa de repente sente uma forte impressão de Deus falando no Espírito Santo. Deixa o auditório maior e vai para a câmara de oração. Alguma coisa está acontecendo. Mães, né? Sente alguma coisa quando... É um mistério isso, não sei. A gente ouve de muitas mães. Não sei se acontece com todas as mães. Com nossos pais é diferente. Mas a gente sente também. Claro, a mãe muito mais, né? Que traz desde o ventre, né? Queridos, ela também não entendia, eu estava lá, as filhas lá no Edécio, o filho lá para o sul da Bahia, e Rani saiu do auditório maior e foi para a cama de oração, ficou orando, não sabia o que estava acontecendo, sentia uma coisa pressionando, e sabe o que estava acontecendo? O nosso filho único estava morrendo afogado, na praia lá, num redemoinho, não sei, numa correnteza, e ele já estava dando tchau, que já tinha dado uma afundada e a correnteza estava aí, não estava conseguindo. Talvez distanciou um pouquinho, né, na aventura de jovem que era. Hoje ele já é casado, graças a Deus, tem já um filhinho. E um componente do coral que fez salvamento aqui nos Bombeiros de Belo Horizonte viu. E a resposta da oração foi imediata. A mãe, certamente, né, tocada pelo Espírito Santo, intercedendo, eu não sabia, também estava lá no trabalho, sempre orando também, pelos filhos, isso faz sempre, né? O que aconteceu? Aquele jovem bom nadador que fora treinado aqui nos Bombeiros de Belo Horizonte, estava estudando lá também no colégio, cantando no coral, viu e mergulhou e foi lá e tirou o Handel de morrer afogado. Nós conhecemos a história de outros pastores que também perderam os filhos, às vezes pequenos, né? Numa maré que sobe e distraído talvez assim, conversando, e temos que tomar cuidado. Temos que orar e vigiar. Vamos agora prosseguir na leitura. Vamos avançar em um outro ponto aqui que eu gostaria de destacar com vocês, queridos. Virando a folha aí, se é que está do outro lado da sua, eu queria que você agora lesse comigo o verso 20. Depois, né, no relato da história, o rei, passada aquela noite, falou, depois que amanheceu o dia, foi lá na cova dos leões, só ele podia, né, mas chegou lá, ele nem tirou, né, porque o anel dele estava lá, não podia nem tirar, ele só chegou e falou, como você pode ver aí, né, chegando o rei à cova, verso 20, chamou por Daniel com voz que forma? Triste, talvez assim, meio duvidando, será que Daniel escapou? Dar-se-ia, o rei, com essa voz triste, disse, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele perguntou, talvez não com muita imposição de voz. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não sei quantos tinha. Agora eu quero concluir contando dois episódios que aconteceu comigo. Um aqui recente. Quando eu estava em Uberaba, 4 anos atrás, fazem 4 anos que eu estou no distrito de Jardim Teresópolis, eu ouvia notícias, mas não sabia que eu ia ser pastor nesse lugar de muito crime, não é? E eu já estava orando para Deus me guardar. E tem guardado lá nesses 4 anos. No primeiro ano, quando eu cheguei lá, numa tarde de sábado, eu estava dentro do carro com um jovem do meu lado, chamado Edson, que se separou da sua esposa, e estava me pedindo para orar, para tentar resgatar e reconstruir seu casamento. Eu estava ao lado da igreja central de Teresópolis, que é a sede do distrito, próximo à Fiat ali. Do lado direito tinha um barranco que foi desterrado para construir alguma construção, que hoje está quase pronto lá, uma grande pizzaria. E quando estava ainda assim, com aquele barranco desterrado, entravam alguns carros e ele estacionava, a gente estacionava lá. Quem chegasse primeiro, 2, 3, 4 carros às vezes. E nessa tarde não tinham muitos carros, eram só 2 parece, ou era só o meu, não lembro bem. E eu com o Edson conversando,
no meio da tarde, tinha marcado um encontro dos oficiais para entregar materiais da igreja, missionários, fazer um treinamento. E eu aconselhando ele, intercedendo por ele. E de repente eu parei a conversa e falei, Edson, tenho que parar agora. Estou sentindo aqui uma coisa muito vívida, muito clara, Deus falando para mim. Para a conversa, liga o carro, dê ré e estacione do outro lado. Eu não entendi. Estava tudo normal. E ele entendeu. O irmão que estava do meu lado falou, faz então, pastor. Paramos a conversa, eu liguei o carro, liguei a ré, atravessei para o outro lado, estacionei em frente um depósito de material que está em frente à igreja de Teresópolis. Queridos, não deu 10 minutos, fechou tudo. Sabe o que aconteceu? Uma Hilux com 2 ladrões. Vinha em alta velocidade, perseguido por 2 viaturas, com sirene ligada, e eu estava do outro lado em segurança, tranquilo. E a rua é muito estreita, parece que o Montes Claros é uma cidade de muito movimento, que as ruas são muito estreitas, e não estava organizado as faixas de proibição de estacionamento. Agora ficou bem organizado, porque dava muito acidente às vezes lá, ficava tudo travado, uma coisa complicada no trânsito. E como era tarde, o trânsito estava tranquilo, porque nos dias de mau movimento é muito complicado. E eu não estava entendendo, mas depois eu fui entender por que eu ouvi a voz de Deus e atendi. Será, queridos, quando a gente ouve a voz de Deus, nós às vezes vacilamos em atender? Pode ser fatal. E poderia ter sido, por quê? Exatamente onde eu estava, tinha um ônibus vindo para lá, que tinha, o trânsito não estava organizado, ele parou, depois do barranco, em frente a uma loja, para ver passar um outro ônibus, acho que tinha um caminhão também, e aquela Hilux que vinha do sentido ali da Fiat, para o sentido de Betim, em alta velocidade, não tinha para onde entrar, era no barranco onde eu estava, bem naquele lugar. E bem onde eu estava, ia me pegar aqui de lado, em alta velocidade, vinha toda, né, tentando escapar, e colidiu lá no barranco, na parede da quina da loja, que dá da divisa com o barranco. Um ladrão, o que estava no volante, se entregou, e o outro estava do lado do passageiro, abriu a porta no impacto e tentou fugir correndo, mas as viaturas já estavam no encalço. Uma ficou para pegar o outro ladrão e o outro saiu policial, o 2, gritando para aquele que saiu correndo, para, eu estava do outro lado, só que ele não veio na minha direção, foi na direção de Betim. E o outro bandido, o ladrão, não parava e os tiros começaram. Falei, Senhor, ainda bem que não é para o meu lado. Eu estava do outro lado, já fora do carro, com um diácono tirando os materiais para entregar na igreja. Nós chegamos até a baixar assim, mas com medo de virar a direção, mas estava para o outro lado. Graças a Deus. A gente não é um susto, né, dos tiros, né? E aquilo eu vi como um filme. E eu louvo a Deus, porque eu estou aqui para contar isso para vocês nessa manhã. Mas eu quero contar mais uma coisa. Quando era pastor no distrito de Pirapora, no oeste de Minas, noroeste, né? Visitava uma região rural, uma fazenda num alto que vai descendo e já chega na parte de baixo, que eles chamam de Baixio, lá no Vale do São Francisco. Tinha uma fazenda, eu ia a uma casa onde ia fazer 4 fichas batismais, do esposo, da esposa e 2 filhos juvenis, que estava tudo confirmado, e o pai desta irmã, mãe dos 2 garotos, tinha uma fazenda mais para cima, me levou num trator que ele tinha, não era tão distante, foi depois das águas, colonial muito alto, eu tenho muito medo de cobra. E o Paulo, pai dela, Marçal, falou, pastor, o que o senhor fica na fazenda de cima, o senhor desce aqui nessa trilha, nessa direção, o senhor já sabe mais ou menos, o senhor vai sair, dentro de pouco tempo o senhor chega lá. Vai chegar na sede da fazenda do sogro da minha filha, que o senhor vai passar por ela, depois vai ver uma porteira, aí já a estrada vai estar mais... Mas quando chove, você sabe, né? O capim cresce muito, né? E era uma tarde de sábado. Exatamente. Ou domingo. Que eu passei o final de semana lá em Jequitaí, onde era a igreja, que eles frequentavam. Então eu comecei a descer, o colonião às vezes mais alto que eu, e fui descendo, um sol muito quente de verão. Eu não via nada, só ia às vezes com a pasta e com a mão, né? Arredando assim para atravessar, às vezes me dava com uma vaca, com um boi, dava um grito, vaca saia correndo, tinha gado por ali. De boi e vaca eu não tenho medo, mas de cobra eu tenho. E eu
com o olho aberto mesmo, eu orava: Senhor, me protege de uma picada, de uma cascavel, de uma qualquer cobra. Eu tenho medo, não precisa ser grande nem pequena, que basta ser venenosa, né? A gente fica com medo. Eu confesso que eu tenho medo de cobra. E fui até sair aquela capoeira mais espessa, chegar a sair daquela primeira fazenda que era do sogro da filha desse irmão. Cumprimentei o pessoal e fui seguindo. Vi a porteira, e depois da porteira uma reta já de rodagem, que eu avistava a casa da família que eu ia visitar. E quando eu passei pela porteira, eles me avistaram, os filhos que estavam naquelas tábuas do curral lá para o próximo, né, a sede da fazenda vizinha. E eu vi o lance, eu sozinho, vi o lance dos meninos descendo daquelas tábuas do curral e correndo para dentro de casa, avisando: pastor, e vem para fazer as fichas batismais. E eu, em passo firme, com a minha pasta, fui. E quando cheguei ali, próximo, já adentrando, né, da recepção, da porta da entrada, a irmã veio me saudar, o esposo estava por ali, por perto, chegando também. E a irmã me pergunta: pastor, cadê o outro homem que vinha com o senhor do seu lado? Os meninos não entenderam. Falou: mãe, era só o pastor. Não, quando vocês me disseram que o pastor vinha, eu olhei pela janela da cozinha e olhei e vinham duas pessoas. Quero dizer para vocês, queridos, que meu anjo foi visto 2 vezes. Louvado seja Deus. Isso me conforta muito, me anima em meio aos leões, aí, aos ladrões, aos desafios que a gente enfrenta todo dia. Isso me tem sustentado, me tem me ajudado muito, tremendamente, me motivado. São experiências que um dia eu quero não ficar só na conversa, assim, de pregar e contar assim ao vivo, mas escrever também num livro. Mas, queridos, vamos ler agora o último verso do contexto aqui, no finalzinho do capítulo. O rei, então, depois desse livramento maravilhoso, deve ter sido uma festa, uma alegria muito grande para o rei. Ele disse: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Um rei não cristão, se convertendo, né? Também. E ele fala aí no verso 27, desse Deus Daniel: esse Deus livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder de quem? Dos leões. E vai continuar nos livrando neste fim de mundo, irmãos. Quantos creem nisso? Se você crê, gostaria que você ficasse em pé. Que nós vamos orar agora e pedir que esse anjo, né, que cada um de nós temos, o anjo da guarda, que nós não o vemos, mas o meu já foi visto 2 vezes. Quem sabe noutra ocasião eu conto a outra vez que ele foi visto também. Possa te animar, te dar coragem para não ter medo. Pode, quem sabe, como o pastor Deus, ter medo de cobra, né? Mas o anjo também pode pisar nas cabeças das cobras. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Vamos orar. Querido Deus, esse é um momento especial para nós ao refletir aqui a tua palavra, o teu grande poder, Senhor, manifestado na vida de Daniel, com certeza na vida de muitos dos teus filhos, em toda a história, em todo o mundo. O Senhor tem nos livrado de tantas situações, da morte. Que o Senhor possa, Senhor, continuar guardando todos nós, teus filhos, com os teus anjos, com o teu poder. Possa nos dar um restante de tarde feliz, preparando também para a ceia logo mais, e um sábado andando e estando com o Senhor durante 10 horas, meditando, recebendo mais poder para vermos a glória de Deus e as manifestações do teu poder em nossas vidas. Que o teu Espírito, Senhor, continue completando a obra que um dia ele começou na minha, na vida de cada filho teu que está aqui, dando coragem, ânimo e certeza de que o Senhor nos protegerá, porque Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dá-nos uma tarde feliz, Senhor, com a tua proteção, um sábado super abençoado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe.
Dá um abraço aí no seu irmão, está ao seu lado. 1, 2, 3, o quanto você conseguir. Que Deus nos dê uma tarde cheia de bênçãos.